Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje no dia 14 de outubro, sexta-feira, da 28ª semana do Tempo Comum. Nos reunimos em torno da Palavra de Deus para que, junto ao Senhor Jesus Cristo, possamos aprender. O Senhor que nos ensina, o Senhor que nos anuncia o reino dos céus e nos envia como missionários. Que o Senhor nos ajude a sermos testemunhas do seu Evangelho. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 12, versículos de 1 a 7. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro a seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo o que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiveres pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isso. Vou mostrar-vos a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a esse temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia? No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Na liturgia ainda contamos, amados irmãos e irmãs, com a primeira leitura da carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículos de 11 a 14, e o Salmo 32, que traz como resposta: feliz o povo que o Senhor escolheu por sua herança. Amados irmãos e irmãs, a palavra hoje nos afirma que Jesus fala a muitos, primeiramente aos seus e depois a uma grande multidão. São Lucas faz questão de mensurar a quantidade de pessoas que estão ali. Milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem nos outros, ou seja, já não havia lugar para estar. Já não havia mais espaço suficiente de onde se encontravam. O aglomerado era tão grande de pessoas que uns esbarravam no outro, pisavam uns nos outros. E Jesus então começa a falar, mas fala primeiramente aos discípulos, alertando-os para que tomem cuidado com o fermento dos fariseus. O fermento, nós sabemos, amados irmãos e irmãs, podemos intuir, ele é uma quantidade pequena que, lançado à massa, ainda que invisível, poderíamos assim dizer, posteriormente, unido a toda a massa, faz com que ela cresça, com que ela fermente. Quando Jesus então utiliza essa imagem do fermento aos seus discípulos, para que tomem cuidado com o fermento dos fariseus, descrevendo esse fermento como a hipocrisia, ele diz que tome cuidado para que essa atitude ela não vá crescendo a tal ponto de que a vida do cristão ela possa
se perder completamente, possa dar margem a realidades ainda mais profundas e piores, desse contexto, que emana como fruto, poderíamos dizer assim, da hipocrisia. A hipocrisia, amados irmãos e irmãs, remonta à tradição da Grécia Antiga. Hipócrisis é como se fosse, poderíamos num primeiro momento descrever então, aquele contexto dos teatros, onde se tinha as máscaras e o personagem, ele vivia um contexto passando uma imagem que ele não era. Então, de certa maneira, Jesus critica esta atitude oriunda da atitude dos fariseus e que, infelizmente, muitas vezes pode se encontrar na comunidade cristã. Olha, não há algo que mais corrói a vida de igreja, a vida de comunidade. Já alertava todos sem precedentes o próprio Papa Francisco, que a realidade da fofoca, ou de tantas realidades que se encontram no meio de nossas comunidades e que a um primeiro momento parecem ser algo simples. Aquela conversa a pé de ouvido, se recorda? Possivelmente Jesus fala aqui, sobretudo aquilo que está oculto, vem a claridade, enfim. Amados irmãos e irmãs, não adianta falarmos mal de alguém, ainda que seja no escondido. Podemos não estar falando diretamente para a pessoa, mas Deus conhece o nosso coração. Deus sabe de nossa vida. Não devemos, em hipótese alguma, não podemos e não temos esse direito de caluniar ou falar acerca de alguém. Por isso, Jesus vai dizer a cada um de nós: não há nada de escondido que não venha a ser revelado, e não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Ainda que possivelmente a pessoa não saiba daquilo que estejamos falando acerca dela, mas Deus conhece a nossa vida, Deus conhece o nosso coração, e diante dele tudo é conhecido. Portanto, tudo o que tiveres dito na escuridão será ouvido à luz do dia, e o que tiveres pronunciado ao pé do ouvido no quarto será proclamado sobre os telhados. E olha, com toda certeza, Jesus aqui está falando de realidades escondidas e que, sobretudo no seu contexto, estava muito vinculada à realidade da proclamação do Santo Evangelho, da Boa Nova. Mas aqui podemos olhar para a nossa atitude e, configurando a realidade do fermento dos fariseus, as atitudes não muito boas, que muitas vezes vamos proliferando ou falando às escondidas. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daquele que pode matar o corpo, não podendo fazer nada mais que isto. Então, Jesus tira, dentro daquela lógica, amados irmãos e irmãs, de que nós ouvíamos na terça-feira, se não me falha a memória, onde fala que havia por parte dos fariseus aquele costume de se limpar exteriormente as coisas, os pratos, enfim, e eles implicam com a realidade de Jesus não lavar as mãos. Jesus ele faz uma reflexão para que possamos voltar à interioridade, ao nosso interior, à nossa vida. Quando ele fala, cuidado com aquele que pode matar, não tenha medo daquele que pode matar o corpo e fazer somente isto, mas ficai atento com aquele que pode matar o corpo e lançar-nos ao fogo do inferno. Com toda certeza, nós podemos hoje olhar para a nossa vida e realidade e perceber nesse contexto a situação do pecado em nossa vida. O pecado nos atira à condenação. O pecado nos leva à realidade do inferno. Porém, diante de tudo isto, diante de todas essas realidades, o Senhor conclui, sobretudo hoje em sua fala, para que possamos confiar nele. Para que possamos nele confiar. É claro, o fermento dos fariseus só não terá força se de fato nós estivermos unidos a Cristo. Essa realidade daquele que mata o corpo, mas não é capaz de fazer mais que isto,
só não acontecerá verdadeiramente em nossa vida se confiarmos em Cristo, se irmos ao encontro dele, se confessarmos a ele todos os nossos pecados e confiar inteiramente em seu amor, em sua graça, em sua providência. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, diz o Senhor. Vós valeis mais do que muitos pardais. Vós sois especial ao próprio Deus, ao Deus que tanto nos ama. Contudo, nos afastemo-nos, amados irmãos e irmãs, das práticas que configuram o fermento dos fariseus, a hipocrisia, o ódio e tantas outras realidades, amados irmãos e irmãs, que prejudicam tanto a nossa vida como a vida em comunidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.